Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Raíssa Oliveira dos Santos, estudante do curso de Pedagogia da Uniaselv em Teixeira de Freitas. Esta aula é referente ao estágio curricular obrigatório 3, Gestão Educacional. Vou apresentar agora para vocês a minha cartilha, A Infância como Palco de Direitos Humanos, Direito à Educação Infantil em Tempos de Pandemia. Essa cartilha expõe recomendações voltadas para os professores da educação infantil, gestor escolar e para os pais responsáveis sobre os direitos das crianças à educação infantil no auxílio das interações entre professores e crianças da educação infantil, parceria entre a escola e família durante o período do afastamento social provocado pela pandemia da Covid-19. O que é ECA? O que significa ECA? ECA significa o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que exige os direitos das crianças e do adolescente. Estão definidos no artigo 227 da Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 227, estabelece que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, para que esses tenham condições de um pleno desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. Ao falar em direitos das crianças, ela tem direito à proteção absoluta. Isso significa que devem estar em primeiro lugar nas nossas ações individuais e nos governantes políticos. Ao longo dessa cartilha, veremos como trabalhar com a educação infantil na pandemia, algumas ações para incentivar o ensino remoto e algumas ações para incentivar o aprendizado em casa. Esta cartilha tem como objetivo apresentar os direitos à educação infantil em tempos de pandemia, sugerir atividades para serem realizadas na educação infantil através do ensino remoto, despertar o professor pela busca constante do conhecimento, auxiliar os pais responsáveis na educação em casa. A educação é uma das políticas prioritárias da lei, que não ameaça a autoridade do sistema educacional, nem os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes, sendo, na verdade, um contentor das negligências promovidas contra elas e importante ferramenta de trabalho para os profissionais da educação em suas ações pedagógicas. É também um instrumento que garante as políticas públicas necessárias à infância e à juventude em situação de risco e vulnerabilidade social. Quais são os direitos das crianças? O que a lei assegura? Segundo o ECA, a criança e o adolescente têm o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A lei assegura igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização, participação em entidades estudantis e acesso à escola pública e gratuita próximo à sua casa. Pandemia da Covid-19. O que é pandemia? O que é Covid-19? Em dezembro de 2019, houve a identificação em Wuhan, na China, de transmissão de coronavírus. É um tipo de vírus que causou a pandemia da Covid-19. Essa doença apresenta variados sintomas que mudam de acordo com as infecções, sendo o quadro mais grave a falta de ar, problemas respiratórios. Por volta lá de março de 2020, o Brasil foi paralisado pelo Covid-19. Não só o Brasil, mas o mundo, Então, com isso, as escolas foram fechadas, Muitas pessoas teve empregos perdidos por conta disso, porque não pode ter contato um com o outro, teve isolamento social. Então, não teve escola, não teve educação aqui no Brasil e no mundo.
Isso, a maioria das escolas tiveram suas rotinas mudadas, né, transformadas, por conta do isolamento social, então não teve escola. As aulas foram todas online. Como trabalhar a educação infantil em tempos de pandemia? Devido ao distanciamento social e o aumento do contágio do Covid-19, do coronavírus, as escolas precisaram se adaptar para oferecer aos alunos aulas de forma online. O Ministério da Educação, o MEC, ele elaborou algumas diretrizes a serem seguidas por elas, desde o ensino médio até a educação infantil na pandemia. O MEC orientou as instituições de ensino sobre como deveriam ser as aulas remotas durante a pandemia, visando amenizar a difícil situação vivida por todos e oferecendo às crianças boas experiências. Mesmo com tudo isso, tendo pandemia, as escolas elas têm que ter em mente que a criança precisa estudar. A escola não pode parar, o ensino não pode parar. Então, por isso que o MEC orientou os professores, a gestão escolar, a ter aulas remotas, aulas online. Para a educação infantil, o Ministério sugeriu que as escolas tenham uma aproximação online entre as famílias e responsáveis das crianças e professores. Por conta do contato, o ensino da educação infantil, nós professores sabemos que é aquela coisa mais do lúdico, né, da brincadeira, aprenderam a brincar. Como fazer isso de forma online? Mas como promover um aprendizado eficaz em tempos de aulas remotas e distanciamento social? A resposta para essa pergunta está na parceria eficiente entre a escola e os pais responsáveis. De maneira individual, a família pode atuar construindo um plano de ação junto com a escola para as necessidades do estudante, acompanhar as atividades e o processo de aprendizagem, compartilhar conhecimentos que possui e auxiliar no desenvolvimento da criança. Já de maneira coletiva, é importante que as famílias participem ativamente dos espaços de discussão e na busca para a solução dos desafios vivenciados pela comunidade escolar, por meio das eleições, conselhos, associações. A seguir, 3 ações que têm por finalidade incentivar o aprendizado em casa. A parceria da escola com os pais é muito eficaz. Neste momento, mais do que qualquer outro, a parceria entre os pais e a escola é essencial para garantir um resultado positivo quando o assunto é cenário da educação infantil em tempos de pandemia. Este cenário da educação infantil em tempos de pandemia envolve os pais, sim. Isso significa que os responsáveis serão ponte entre os conteúdos que a escola promove à criança. Por isso é importante criar ações proximidades entre ambas as partes. Para isso, é importante promover reuniões em grupos de WhatsApp para compartilhamento de informações e conteúdos. 2. Incentivar os pais a estabelecerem uma rotina. É muito importante que a criança tenha uma rotina antes de começar a aula. Então, é importante que os professores e a gestão escolar orientem os pais de como organizar essa rotina para que a criança não caia na rotina, né? De só simplesmente acordar, levantar e começar a aula. Não, que tenha um preparo antes. Levantar a criança tomar um banho para despertar, preparar o café da criança, arrumar o material, ligar o computador, que tem uma rotina a ser feita todos os dias, diariamente. E sabemos que pode ser muito desafiador estabelecer uma rotina de estudo, ainda mais se tratando de um estudo em casa. Isso porque esse é um local onde as crianças normalmente associam um local de descontração, de brincar, né? Ali ela tá na zona de conforto dela. Agora, ter uma rotina, acordar para estudar em casa, né? A criança não está acostumada com isso. Então, por isso que é importante ter uma rotina. Coloca um quadro para a criança ali, incentivar ela. Olha, amanhã você vai fazer isso, isso, isso. Né? Para assim a criança ir acostumando e não ficar questionando ou não querer participar da aula, porque é uma coisa chata na cabeça da criança. Então, é muito importante que os pais
juntamente com a escola, organize uma rotina. E 3, explore conteúdos interativos. Na cabeça da criança, a aula remota, né, é aquela coisa de sentar ali e ficar na frente do computador e escutar o que a professora está falando. Na educação infantil, tanto na educação fundamental, é muito importante que o professor tenha essa dinâmica, essa aula mais contraída, colocar uma música, brincadeiras, né? Aquela coisa do lúdico através do computador, via online. O professor aí do outro lado da telinha, você pode, você consegue fazer isso. Deixar aquela coisa de lousa e colocar aquela coisa mais do lúdico, né? Uma musiquinha, um violão ali, um tamborzinho. Mexer com a imaginação da criança, explorar bastante essa coisa de lúdica, porque na educação infantil a criança aprende brincando. E ela consegue sim aprender brincando, mesmo sendo aulas remotas. Interessante também que haja interação do professor com a criança e com a criança com o professor e criança. Então, o que eu estou querendo dizer? Que através das aulas remotas, crianças que estão do outro lado da telinha podem sim interagir com as outras crianças e com o professor. Sem ser aquela coisa que só o professor fala, ensina. Não, a criança também deve ter oportunidade de falar e ter aquele momento descontraído entre o professor e as crianças. Atividades para fazer com os pequenos nas aulas de educação infantil à distância. Então aqui temos algumas atividades que servem tanto de inspiração para você, professor, e para você, pai. Então, use bastante desenhos com tinta guache, com tinta, deixa a criança utilizar pincéis, os dedos, explorar bem essas coisas, essa questão de cores. Interagir com brinquedos da criança, né? Com o brinquedo que ela gosta, ela consegue interagir e ensinar a criança brincando com os próprios brinquedos. Exercícios de aplicação de vocabulário, dança e canto, leitura de histórias, artesanatos com materiais recicláveis, é muito importante isso e é bem legal explorar isso com a criança. Plantação de feijão no algodão, o clássico. Teatro de fantoche e recortar e colar. E entre outras, tem várias coisas que você pode estar usando com a criança, você pai, você professor, tá interagindo em modo online com a criança. Ela de casa e você, professor, do outro lado da telinha, auxiliando. Conclusão. Em meio ao momento difícil de pandemia causado pelo novo coronavírus que estamos vivenciando coletivamente, o ensino remoto se tornou a saída para que os alunos não deixassem de estudar. No entanto, com a necessidade de suspensão das aulas presenciais, muitas questões foram surgindo a respeito do ensino remoto para as turmas da educação infantil, pois o período escolar da educação infantil é visto como uma das etapas mais importantes presente no processo da educação brasileira. Os professores e gestores tiveram que rever as práticas docentes, tiveram que rever os planejamentos e, sobretudo, tiveram que sair da zona de conforto do qual muitos docentes se encontravam. Esta pandemia impactou todos os níveis de educação, consequentemente, toda a estrutura da gestão no cotidiano escolar, desde a execução do trabalho e da coordenação, com orientação nas práticas pedagógicas, desde o apoio afetivo ao redirecionamento de recursos e materiais. Para as crianças se desenvolverem em todos os aspectos, cada um deve fazer a sua parte e honrar com seus compromissos, deveres e responsabilidade. Afinal, estão todos em prol de uma educação de qualidade, mesmo em meio à pandemia. Quero estar deixando aqui uma citação de Isa Colley. Educação não é privilégio, é direito. Então, diz tudo, né? Pais, corram atrás do direito das suas crianças. Professores e gestores também corram atrás do direito das suas crianças, dos seus alunos. Educação não é um privilégio, é um direito para todos.